Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma grande satisfação poder estar aqui novamente, né? Bom dia a toda a equipe da Epitom que está nos acompanhando, a equipe Monster, que sempre está aí nos acolhendo, né? Colaborando com a gente aí nesse trabalho que é de extrema importância para toda a sociedade. Gostaria de pedir, né, quem estiver nos acompanhando, quem estiver nos assistindo, convidem mais pessoas a participar dessa live de hoje. Né? Clique aí no aviãozinho, curte, compartilha, convida seus amigos, familiares, para estar participando com a gente, comentando, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, que a gente está sempre aí divulgando, né, e trazendo temas importantes para toda a sociedade. Para quem não me conhece, né, meu nome é Maria Helena, eu sou psicóloga, estou na Epitom, né, coordenando o projeto Conviver. A Epitom é uma instituição não governamental, aqui na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga fica em torno aí de 200 quilômetros da capital. E nós estamos aqui participando com os projetos que a Epitom vem desenvolvendo. A Epitom trabalha com o programa Jovem Aprendiz, inserindo adolescentes no mercado de trabalho. Então, hoje aí nós temos parceria com empresas, né, com o poder público, levando aí os adolescentes a, né, se profissionalizar. Nós atuamos aí sempre colocando, dando oportunidade para os adolescentes, né, crescerem aí profissionalmente. Temos o acompanhamento nas empresas e o curso auxiliar administrativo aqui que eles participam. E temos nossos projetos. A Epitom tem uma vasta experiência em diagnósticos municipais. Então, nós fizemos o diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município de Ipatinga. Fizemos o diagnóstico do trabalho infantil, fizemos o diagnóstico do conselho tutelar, né? Nós trabalhamos aqui também. E encerramos agora, entregamos este mês, o diagnóstico da situação do idoso no município de Ipatinga. E em relação à criança e adolescente, nós acompanhamos essa criança, esse adolescente, aqui na instituição, tanto na escola, na profissão, acompanhamento familiar, e aí a gente tem visto algumas demandas, né? E uma demanda, assim, extremamente gritante no nosso município são as violências, as diferentes formas de violência contra a criança e contra o adolescente, né? Então, assim, violência sexual, a Ipatinga vem aí né, nas estatísticas, configurando aí como a terceira cidade, né, do estado, a nível de denúncias em relação à violência contra a criança e adolescente. E nós estamos sempre trabalhando temas, né? Gravidez precoce, trabalho infantil, o bullying nas escolas, né? E hoje aí nós trouxemos um tema, né, que é relativamente novo, né, que é o capacitismo, em alusão ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse dia foi instituído pela ONU, né? E nós aqui na Epitom a gente sempre trabalha as campanhas, todo mês a gente está trabalhando uma campanha. E o projeto Conviver trouxe, né, em parceria aí com a Monster, com o Conselho da Criança, Conselho dos Direitos da Criança, viemos chamar a atenção para esse assunto. É um assunto, né, que precisa ser discutido por toda a sociedade. Muita gente não conhece, né, o que é o capacitismo. Nós fizemos uma breve pesquisa, uma enquete no Instagram, e deu 70% das pessoas, elas não sabem o que é o capacitismo. Então, mas as ações dele é bastante conhecida, né? Já estão presentes aí em nossa sociedade já há um bom tempo. Então, ele é praticado diariamente, muitas vezes sem ser percebido e até disfarçado de brincadeira. E nós trouxemos aqui pessoas, né,
extremamente conhecedoras do assunto, conhecedoras das consequências, né, dessa situação, e que a gente tem o conhecimento dos prejuízos que podem estar causando aí nas vítimas, né? Prejuízos psíquicos, prejuízos comportamentais, relacionais. E aí nós temos os nossos convidados de hoje, né? A doutora Ana Lúcia Peixoto, né? A doutora psiquiatra, é mestre em psicologia, é especialista em saúde mental na infância e adolescência, e eu posso dizer que é uma parceira da Epitom, né? Já foi nossa convidada aqui anteriormente, hoje a gente tem aí a grande honra de estar novamente com a doutora e os nossos convidados, né? Vou passar a palavra para vocês daqui a pouquinho, mas já vou fazer uma breve apresentação. O professor, né, Lucimar Bísio, doutor em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo. Ele é especialista em Educação para pessoa surda, audiocomunicação. Tem licenciatura plena em Letras, Português e Inglês. É professor de Libras, né, a língua brasileira de sinais. Colabora com projetos sobre surdez no Equador. Auxiliou na montagem do primeiro dicionário de língua de sinais equatoriano. Tem os contatos e escritor, né? Pesquisei aqui, doutor, o senhor lançou recentemente, né, um livro, O Ensino da Língua Portuguesa, escrita para surdos, algumas considerações. Então, seja muito bem-vindo, né? Agradecemos a presença e a colaboração de todos. Nós temos a nossa Milena Salles, né? A Milena, ela é estudante, terminou o ensino médio agora, né? Fez o Enem, vai contar um pouquinho da história dela, da vivência dela para a gente. Seja muito bem-vinda, Milena. Melina, desculpa. Seja muito bem-vinda. Nós temos a Karine Rodrigues, né? A nossa intérprete, e a doutora Ana Lúcia Salles, né? Que é a mãe da Melina e é advogada também, então ela vai estar falando também um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para a doutora Ana Peixoto, para ela se apresentar, e logo em seguida já temos perguntas, né? Já temos comentários. Então, assim, logo em seguida a gente passa para o debate, tá bom? Doutora? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E é uma honra me considerar parceira de uma instituição que tão envolvida em assuntos de extrema relevância. Então, me sinto assim, muito honrada de ser considerada uma parceira e adoro quando vocês me convidam. Os debates são muito ricos e eu tenho certeza que esse vai nos enriquecer ainda mais. Hoje nós vamos ter que ter cuidado, porque são duas Ana Lúcias, né? Exatamente. Mas pode me chamar de Ana Peixoto, que a outra é Ana Lúcia, mãe da Melina, né? Então, senão a gente vai falar, quando falar Ana, a gente vai ter que ter cuidado aqui qual Ana, né? Tá bom. Mas vai ser, eu acho que, assim, muito importante esse debate para nós e como sociedade, né? Porque é isso que a gente quer, uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança na parte estrutural da nossa sociedade. Então, vamos participar e tirem suas dúvidas e nos honre com a sua presença, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Doutor Lucimar Bísio, mas a gente pode chamar de professor Bísio? Não é isso, Bísio? Isso mesmo, professor Bísio. Então, bom dia, agradeço também o convite, é uma honra. Parabenizo também a instituição de vocês em enfrentar esses temas que não são fáceis, né? O próprio enfrentamento deles já muitas vezes já causa outros enfrentamentos, mas nós não podemos fechar os olhos para esses problemas tão sérios, né, que a nossa sociedade vive e ficarmos alheio. Então, parabéns a toda a organização, as pessoas que nos acompanham, é uma honra tê-los conosco e participarem, né, formarmos juntos aqui essa conversa, esse debate, é muito importante. Obrigada, professor. A nossa convidada, né, a Melina. Bom dia, Melina. Bom dia, prazer a todos. Eu sou Melina,
Este é meu sinal. Seja muito bem-vinda. E a nossa Ana Lúcia Salles, né? Bom dia, Ana. É um prazer ter a senhora conosco. Ei, bom dia. Vocês estão me vendo? Sim. Ah, tá. É porque eu estou no computador da Isabela, né, aqui no escritório. Por isso que está aparecendo o nomezinho dela e eu achava que era ela lá na casa dela, mas não é. Bom, para mim é uma bênção, né, estar aqui com vocês. Descobri por acaso, graças a Deus, conheci a doutora Ana Peixoto e que para nós assim tem sido de grande ajuda, apesar do pouco tempo. E é sempre bom, né, discutir o assunto. A gente se sente muito assim, uma andorinha sozinha voando, né, com relação a isso. Então, principalmente a gente que é mãe, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitas dificuldades. Então, isso aqui para debater, para que as pessoas tenham conhecimento, para que toda a sociedade possa ser útil, né? Porque são várias pessoas que precisam da ajuda, do conhecimento. Então, o conhecimento ele é muito importante chegar até as pessoas, para que elas entendam sobre os assuntos, os diversos assuntos da nossa sociedade, né? Então, para mim é ótimo. Eu estou recebendo uma bênção, participando aqui junto com vocês. Muito bom. Obrigada, o prazer é todo nosso, né? Creio, sim, que a gente vai ter aqui uma ampla discussão e, com certeza, as pessoas irão, né, compactuar com a nossa causa, com a nossa luta e vamos aí seguir em frente. Vou começar com a doutora Ana Lúcia Peixoto, para ela explicar para a gente, né? Como eu disse anteriormente, nós fizemos uma enquete. E, assim, várias pessoas realmente não conhecem o termo, não sabem o que é o capacitismo. Eu queria que a doutora Ana Peixoto falasse um pouquinho sobre o que é o capacitismo, né? De onde vem esse termo, né? Como que a gente pode aí identificar, né? Quando a gente está cometendo, né? Atuando aí de forma capacitista. O capacitismo vem de uma palavra em inglês, né? Eu até anotei aqui, ablames, né? Que quer dizer, é a forma de você... Preconceito, né? Sua forma preconceituosa de minimizar as pessoas que têm deficiência. E é muito interessante porque, assim, esse preconceito contra as pessoas com deficiência não é de agora, né? Nós sabemos disso. Uhum. Isso vem lá da antiguidade, lá da época da Grécia, bem antiga, quando você fazia uma separação entre aquilo que era perfeito e imperfeito, e o imperfeito era eliminado. Então, esse conceito da deficiência ser ligada à imperfeição não é uma coisa nova, né? Mas você vê que está enraizado de uma forma estrutural na nossa sociedade. Então, nós temos agora o que nós chamamos também, que a gente tem que estar percebidos, né, do capacitismo linguístico, né, de como algumas expressões que são usadas, que insere a pessoa com deficiência, novamente diminuindo a pessoa, não é? Então, uma coisa, um termo muito comum que nós todos usamos, olha, não dê essa mancada, né? Cuidado com as mancadas que você vai dar. Olha, cuidado aí na live pra você não falar nenhuma mancada, né? Se referindo à pessoa manca. Então, isso é uma coisa que está enraizada no nosso vocabulário, essa diminuição. E é muito interessante quando nós olhamos os números das pessoas com deficiência. Nós podemos falar de uma minoria que é a maioria dentro de tudo que nós consideramos como de preconceitos, né? Nós temos 15% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com deficiência. Nós tivemos agora, em 2019, eu acho que o Bísio está também ciente, teve uma pesquisa que saiu relacionada ao Ministério da Saúde,
falando que 8,4% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. Então, nós estamos falando de uma quantidade razoável de pessoas. Nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de uma grande parcela da população, né? Essa pesquisa nacional de saúde nos mostrou isso. Então, acima de 2 anos, eu acho que é 8,4% dos brasileiros com algum tipo de deficiência. E acima de 60, para 4 brasileiros, 1 pessoa com deficiência. Então, nós estamos falando de uma minoria com uma relevância importante, que esse debate precisa ocorrer para que nós mudemos, como sociedade, a nossa forma de lidar, né? De respeitá-los, né? Não é porque são pessoas que não precisam nossa compaixão, mas precisam do nosso respeito. Essa é uma grande diferença. Quando você lida e trata e fala com a pessoa com deficiência, né? E eu achei muito interessante. Como é que a gente vai falar com a pessoa com deficiência? Chamar pelo nome, né? Isso faz toda a diferença. Chamar pelo nome. Então, essa visibilidade é que nós precisamos falar. E a visibilidade, aí a Ana vai poder também falar um pouco melhor da lei, que em 2015 nós temos, né? Foi criada uma lei para dar todos os direitos que está dentro do Estatuto da pessoa com deficiência, mostrando os direitos que eles têm, a forma de lidar, né? Os números são tão perplexos que nós temos o seguinte: 61% das pessoas com deficiência que não conseguem concluir o ensino fundamental. Em torno de 20% dessas pessoas que têm capacidade estão inseridas no mercado de trabalho, contra 68% das pessoas na mesma idade. Quer dizer, os números mostram todo esse processo de exclusão que nós temos vivido. Uma sociedade que tem excluído uma minoria que tem uma representatividade. Uma minoria que está sendo excluída sem poder ter os seus direitos, que mesmo que a lei os preserve, a lei institua isso, não está sendo cumprido, né? Então, é isso que nós precisamos, essa realidade que nós estamos debatendo e informando os números para as pessoas entenderem que isso não é uma coisa que nós estamos tirando da nossa cabeça. Essa é uma realidade vivida por uma parcela importante da nossa população. E dias que nós estamos falando de preconceitos, de racismos, de inclusão. Então, nós temos que ter esse olhar, né, para a pessoa com deficiência, que não é um defeito, não é nada que precisa ser corrigido, tá? É apenas uma condição permanente, que não é contagiosa e que precisa ser respeitada. Sim, muito bom. Deixa eu ouvir um pouquinho em relação a Ana Lúcia Salles. Ela, quanto a mãe, né? Ela fala que é muito sofrimento. Então, assim, como que foi isso para ela, quando ela, né, percebeu, ela identificou, né, a deficiência auditiva, né, da Melina? Como que foi, Ana? Conta um pouquinho para a gente. Isso foi há 28 anos atrás, né? E imagina, é muito tempo. Aqui na nossa cidade, assim, ainda não tinha nenhum desenvolvimento em relação à ajuda nesse sentido. E a gente, assim, ninguém espera, né? Você, quando você engravida, todo mundo acha que vai ser uma gravidez perfeita, maravilhosa para todo mundo. Até que acontece alguma coisa no meio do seu caminho. E eu engravidei, mas eu fiquei doente, e eu não sabia o que era, e descobri que estava grávida. E quando eu fiz exame, deu que eu estava com rubéola. E até então eu não sabia o que realmente fazia, né? O que essa doença representava para uma gestante. E na época, meu irmão, ele era começando medicina, né? O caçula, meu irmão caçula, ele estava começando a estudar medicina.
E a gente começou a conversar sobre isso, e eu tinha feito todos os exames antes de parar de tomar o remédio. Inclusive esse, né, do IgG, o IgM, e dizia que eu era imune, que eu tinha os anticorpos, né? E, na verdade, eu não tinha. E foi muito difícil para mim. A primeira gestação da família, da minha família, seria o primeiro netinho. Eu não sabia o que ia acontecer. Meu ginecologista, né, na época, meu obstetra, ele também não sabia o que fazer. Eu fiquei sozinha. Ele me abandonou e eu comecei a correr. Fui a Belo Horizonte, eu fui ao Rio de Janeiro. Foi muito desgastante, porque os exames diziam que o bebê não desenvolvia, né? E a gente não entendia por quê. Eu cheguei a fazer a cordocentese, que é a retirada do sangue do bebezinho no útero, né? Lá em Belo Horizonte, e deu que o bebê não tinha sido contaminado, assim, né? Nessas palavras. Mas o bebê não desenvolvia. Então, eu não sabia o que esperar dessa gestação. E foi adiante. Todos os médicos me diziam para eu tirar essa criança, porque viria como um monstro. E eu, com 6 meses de gestação, eu não tinha um obstetra, porque ninguém me queria na época, ninguém queria esse abacaxi, como eles diziam. Enfim, quando eu completei 6 meses, o médico me assumiu, né, o meu caso, e foi adiante. E foi muito difícil, muito difícil. E quando Melina nasceu de 35 semanas, Melina nasceu. Parto normal. Ela, é como se ela dissesse para mim que ela queria nascer, sabe, assim, né? Ela veio de parto normal, uma criança muito pequenininha, de 1,850 kg, e num hospital que não tinha UTI, porque era uma criança de gestação de rubéola, então poderia acontecer muita coisa, ela poderia vir com muitos problemas. Então, assim, foi um milagre do jeito que aconteceu. E Melina ficou na UTI 10 dias entre a vida e a morte. Eu saí do hospital sem a minha filha, o que para mim também foi muito difícil, né? Eu tive que deixá-la lá. E descobri que nasceu com alguns problemas de coração na época, né? E graves, problemas graves. Baço encharcado, assim, tudo por conta dos problemas de coração. E quando Melina, enfim, veio para casa, os médicos diziam que ela não ia viver, ela não ia conseguir sobreviver. E não conseguia se alimentar, ficava cianótica o tempo todo, chorava porque tinha fome, mas não conseguia se alimentar por conta dos problemas, né, de coração, no coração. E com 6 meses, nós fomos para a Beneficência Portuguesa em São Paulo, para a Melina poder fazer os exames e fazer a primeira cirurgia. Ela nasceu em agosto, e no ano seguinte, em fevereiro, nós fomos para fazer essa cirurgia em São Paulo, e Melina não tinha 3 quilos ainda. Então, assim, ela operou o problema mais grave, né, porque ela foi diagnosticada, tinha CIA, CIV, estenose pulmonar no gradiente 62, que era grande, e operou o PCA, que é a persistência do canal arterial, que era muito grande, era muito importante, né, na época, e o que trazia muita dificuldade para ela. Então, ela operou o PCA primeiro. E foi uma bênção. Bebezinho, né, rápido. Então, em uma semana, a Melina operou e já estávamos em casa. E eu achei que todos os meus problemas já estavam resolvidos, né? E fiquei tranquila, feliz. Ai, que bom, minha filha, agora eu vou só acompanhar esses outros e vai fazer mais uma cirurgia cardíaca ainda. Mas não foi assim que aconteceu, né? Eu
comecei a observar que a gente fazia os barulhos e Melina não respondia, assim, não se assustava, não chamava atenção. E quando nós fomos uma vez, eu fui ao culto no dia 31 participar, e eu descobri que Melina não se assustou com os fogos da meia-noite. E eu fiquei observando que todas as outras crianças acordaram chorando, né? E eu pensei, Melina não ouviu. Aí fui ao pediatra e que constatou, ela não ouve mesmo. Aí fui de novo para São Paulo, Melina fez o Bera, eu descobri folheando revistas, né? A equipe do Dr. Ozimbo, mais tarde, aqui, porque aqui, quando a gente descobriu a deficiência auditiva, nós procuramos uma fono para ver o que ia fazer. Mas nesse meio tempo, quando a gente fala assim, né, parece que a gente sabe o endereço, o telefone de todo mundo, a pessoa certa para você poder chegar até ela, né, para resolver o seu problema, mas não era assim. Você não sabia, você ficava batendo cabeça para lá e para cá, quem é que faz isso, como que resolve esse assunto, qual é o médico que a gente deve procurar. E então, a gente começa a cavar. E nós que somos mães, né, e pais de filhos com deficiência, a nossa vida vira uma eterna caçada. Você começa a futucar tudo em busca de ajuda para o seu filho. E aqui nós encontramos uma fono, ela indicou um aparelho auditivo, Melina na época tinha 1 aninho. E esse aparelho não era adequado para Melina. A gente só foi descobrir isso alguns anos depois, quando eu descobri o Dr. Ozimbo. Ela vendeu esse aparelho porque ela era representante do aparelho. Ela não queria saber se era um aparelho adequado para Melina. Ela dela. E esse aparelho, para Melina, funcionava como 2 pedras no ouvidinho dela. E ela usou esse aparelho, começou a fazer fono, e eu batia na mãozinha dela para ela não tirar o aparelho. Enfim, quando eu fui para o doutor Ozimbo, ele ficou assim, indignado com isso, aí me indicou um aparelho certo, né, a fono que trabalhava com ele na época, e Melina começou a usar um aparelhinho certo. E a gente se esforçou muito para que ela não tirasse o aparelho, desde muito novinha. E começaram as sessões com fono. E foram muitos anos, até que Melina completou 14 anos. E Melina não tinha uma comunicação. Eu corria todas as escolas que eu conhecia, que eu julgava, né, que eram boas escolas, para poder inserir Melina. Mas nada adiantava, porque não tinha intérprete, porque não tinha pessoa especializada. As escolas que aceitavam Melina, era como se fosse assim, eu pagava, né? Eu estava pagando, eu era uma mãe pagante. Então, minha filha era mais uma pessoa ali naquela sala, não tinha uma ajudante, não tinha ninguém especializado. E os anos foram passando e Melina perdeu aquela fase boa do aprendizado. E chegou, então, com 14 anos, nessa luta de escola, de pular de escola para escola, mas não adiantava, não adiantava. Eu fazia Melina repetir de ano, porque eu via que Melina não sabia nada. Aí coloquei aí chegou a idade da minha outra filha, né? Porque Isabela nasceu, Melina já tinha 2 aninhos e 4 meses. E também essa convivência para nós foi difícil no começo, porque aí veio uma filha ouvinte, uma filha que falava, uma filha que era sabida, uma filha... Então, isso tudo para nós, assim, também é muito difícil, né? E Melina, eu tinha que lidar com os ciúmes da Melina em relação à irmãzinha, né? Bom, e as duas chegaram a estudar na mesma escola. E Melina não desenvolvia, até que aconteceu que Isabela passou à frente de Melina. Isabela ia passando de ano, né? E ficou à frente de Melina. E quando Melina completou 14 anos, a fono me chamou e falou: mãe, Melina não vai falar. E nós precisamos providenciar uma comunicação para ela.
porque Melina está no limbo. Ela não fala, né? Ela não consegue se comunicar falando com os ouvintes, e ela também não conhece a linguagem de sinais, ela não conhece as libras, então ela não tem comunicação com ninguém. A gente se comunicava com Melina por mímica. E foi aí que a gente começou mais uma vez, né? Assim, continuando a caçada, até que descobri uma escola pública, numa palestra que eu fui, na Universidade Federal aqui, e eu descobri uma professora, essa palestrante, que era professora da rede pública e que sabia Libras, porque os pais dela eram surdos. E aquilo para mim foi uma maravilha. Eu falei, ai, que bom, como que eu não conheci isso, né? Como que eu não sabia disso? E coloquei Melina nessa escola. E era uma escola pública que tinha uma sala para primeiro, segundo, terceiro e quarto ano juntos. Todos os surdos juntos, na mesma sala, com idades diferentes. E a gente ajudava no que podia. E Melina desabrochou. Com 14 anos, Melina se transformou. Eu vi Melina feliz pela primeira vez. Porque aí Melina tinha uma comunicação. E Melina começou a aprender tudo de Libras. Tudo que Melina podia aprender de Libras, ela aprendia. E Melina começou a ajudar os colegas que eram surdos. Inclusive, tinha um aluno que era cego-surdo, e que Melina ajudava muito ele, porque ela ficava com dó. Porque, além de surdo, ele era cego. Então, ela me falava, puxa, como pode? Ele é surdo e ele também não enxerga. E sofreu muito bullying também, né? E um dia, eu vou resumir, né? Porque é uma história longa, são 28 anos. E um dia, quando Melina, nós fomos convidados pela professora de Melina, uma pessoa queridinha, e nós fomos até a faculdade onde ela dava aula, que era a Semana do Surdo. E ela convidou a gente para que Melina pudesse dar o testemunho, né, da vidinha dela para as futuras professoras de pedagogia. E Melina começou a falar, e falando muito bem, e eu orgulhosa do que minha filha estava falando lá na frente, né? Pela primeira vez eu estava vendo Melina se expressar diante de uma plateia e sem vergonha, assim, sem timidez, né? Sem timidez alguma, falando com tanta, assim, início, meio e fim. Eu fiquei orgulhosa, né? Eu falei, poxa, que lindo! E, de repente, quando ela tocou no assunto sobre o bullying, e que ela começou a falar como ela era tratada na escola, né? Como que ela apanhou, como que as pessoas maltratavam ela, como que as pessoas riam, zombavam dela, chamavam ela de louca porque ela não sabia falar, ficavam imitando, né? Ela falava nham, 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 não sabia. Então, aquilo, para mim, assim, foi uma facada como mãe, né? A primeira vez que eu estava diante daquele quadro, você pensa, né? Você manda seu filho para a escola, uma dificuldade, a gente mora em Vila Velha, e a gente descobriu uma escola em Vitória, que ela podia estudar quando era pequena, sabe? E o cadeado batia às 7 horas da manhã, ninguém podia entrar. E a gente saía correndo, tinha que passar a ponte, um trânsito, e muitas vezes a gente chegava com Melina dormindo nos braços, e o cadeado, o camarada estava acabando de bater o cadeado, e não adiantava. A gente tinha que voltar para trás. E já passei também pela fase de que Melina estudou em 2 escolas, de manhã e à tarde, na escola, tem uma escola aqui perto do CRAS, que é uma escola só para surdos, e à tarde ela estudava na escola de ouvintes, até que um dia ela falou para mim, mãe, eu estou cansada, eu quero dormir, eu estou tão cansada. E então são essas coisas que foram acontecendo, e nesse dia dessa palestra lá na faculdade, Melina começou a expressar tudo isso, e eu ouvindo aquilo, e fiquei muito triste, né? Meu semblante assim desfaleceu, porque eu não sabia que a minha filha passava por tudo isso. E quando nós chegamos em Melina me mostrou, ela abriu a gavetinha do criadinho mudo do quartinho dela e me mostrou a foto dos colegas da escola.
Então, Melina tinha essa foto guardada dos colegas e ela começou a falar para mim o que cada um deles fazia com ela. Cada um. E ela chorando, sabe, soluçando, ela foi me contando aquilo, o que acontecia, o que cada um fazia com ela. E ela chorou muito nesse dia, e foi bom, porque ela pôde, é como se ela colocasse aquilo pela primeira vez para fora. Porque na tentativa de querer me agradar, porque ela via minha busca incessante em querer ajudá-la, mas ela na maturidade pequenininha dela, mas ela entendia, ela via meu esforço. E eu entendi que ela pensava, não vou contar para a mamãe, porque senão vai ser mais um problema que eu vou contar para a mamãe, né? Então, e nesse meio tempo, Melina já era uma moça de 14 anos e não tinha amigos, foi muito difícil a amizade. Eu chamava as amiguinhas da idade dela para ir lá para casa, fazia lanche, tudo para poder integrar. Levava para passear, levava para outros lugares. E acabava acontecendo o quê? Elas não conseguiam se comunicar com Melina, né? E acabavam ficando amigas de Isabela. Então, Melina continuava sozinha, sempre. Então, quer dizer, hoje, Melina está com 28 anos, Melina terminou a duras penas, né, os estudos, o ensino médio, ela fez o EJA, ela tenta fazer o Enem, mas não consegue passar. Nós estamos, assim, ela ama maquiagem, cabelo, ela é muito, Melina é muito artística, ela tem um talento, sabe? Ela fez um cursinho de moda, onde tem curso de maquiagem, eu vou junto com ela, a gente faz, quando não tem intérprete, eu quebro o galho, né? Porque eu não sou professor, não sou intérprete de Libras, eu interpreto por conta dela, para ajudar ela, né? Eu fiz alguns cursos, mas eu não sou uma intérprete de Libras. Eu ajudo a minha filha porque eu me vejo na obrigação de fazer isso, sabe? Eu tenho que fazer isso. Então, hoje nós estamos aqui. Eu descobri a doutora Ana Peixoto num evento, onde ela foi falar sobre o tema ansiedade. E eu procurei no Instagram, descobri o contato, e aí fiz o contato imediatamente, já fizemos a consulta. Melina, hoje, ela toma alguns remedinhos, ela faz um acompanhamento psiquiátrico, por conta de todas essas coisas. Nós passamos por alguns momentos difíceis na nossa vida, né? Aqui no nosso estado houve uma greve da PM e os bandidos entraram na nossa casa e atiraram no meu marido, e Melina viu tudo, né? Minhas filhas viram tudo, e Melina estava operada nessa época, tinha feito uma cirurgia de varizes e estava com suspeita de trombose, ela não conseguia andar, estava na cama e o bandido agrediu ela. E isso tudo aconteceu e nós estamos tentando superar isso, né, como família, juntos, assim, dia após dia. Meu marido ficou 4 meses internado, perdeu a cauda do pâncreas, teve infecção generalizada, teve tudo que você... Ele morreu, praticamente, né? Ele perdeu a audição completa do ouvido esquerdo e ele ouve muito pouco do ouvido direito, por ironia do destino. Agora eu tenho dois deficientes na minha casa, né, que é meu marido e Melina até brinca, mãe, agora você e Isabela formam um parzinho, e eu e meu pai, a gente agora é igual, né? E a gente tenta levar isso da melhor forma, sabe? Sem tentar traumatizar as coisas, sabe? Sim. Nós somos evangélicos, e meu marido é pastor, e nós lutamos dia após dia, matando um leão por dia para poder fazer o melhor. É isso, eu tentei resumir. E é por isso, né, Ana, que a gente está aqui. Então, assim, nossa, muito bacana, né? A gente conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Melina. Então, assim, e aí nós podemos perceber aqui, né? As pessoas estão até comentando a dificuldade de inclusão, né, da Melina. E eu percebi aí o quanto que mudou até o seu tom no relato
quando você conseguiu entender a Melina, quando ela conseguiu expressar, né? Ela falou das suas emoções, ela falou, né, das suas vivências na escola, como que ela estava. Então, olha que bacana, olha que bonito, né? Quando ela conseguiu, vocês conseguiram aí se comunicar, né? Isso é muito importante, e isso faz toda a diferença, né? A comunicação para os falantes já não é fácil, né? Agora imagine para quem já tem uma dificuldade, né, para poder se comunicar. E aí eu percebi essa diferença. Eu queria que o professor, né, com toda a sua experiência, sua vasta experiência aí, na tradução, na interpretação, na comunicação, ele pudesse falar disso, professor. Como que, né, como o senhor percebe aquele aluno que chega, né, com uma fase, possivelmente ele ainda não sei se ele foi, né, alfabetizado, se ele consegue se comunicar, e o senhor consegue perceber também? Eu percebi, eu fiquei muito feliz, né, vendo aí o relato da Ana, nessa alegria aí ao desabrochar da Milena na comunicação. Como que o senhor percebe isso? Como que tem sido isso? Né? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, fala aqui da Ana, não caiu um cisco no olho, caiu um galho, uma árvore, né? Aqui no olho, muitas coisas, né? Uhum. E a escola, pegando esse detalhe, né? A gente vive no mundo da educação e a gente, sociedade, escola, uma coisa que precisaria estar tão ligada e às vezes uma representa a outra e muitas vezes do lado bom e um lado também ainda, né? Porque 20 e poucos anos aconteceu isso, né? Ana Lúcia, Ana Salles, ainda acontece, infelizmente, né? Então, nós vivemos assim no mundo, primeiro, né? A gente vive no mundo ouvinte, né? Ouvintista. Então, uma das primeiras coisas que vai criar essa diferença é essa capacidade de falar ou não, não é? Então, isso para o surdo, para o autista, para outras deficiências também. Se ele não tem essa fala formalizada, por exemplo, né? Então parece que se comunicar é só pela fala, não é? Então a gente passa, inclusive, esse anseio das mães, né? A mãe às vezes chega na escola e a preocupação não é nem se o aluno se ele vai aprender, muitas vezes a mãe de um aluno surdo, é se ele vai falar, né? Provavelmente numa fono isso deve ser mais forte ainda, então a preocupação é com a fala e não com a aprendizagem, né? E a escola, ela dá uma ênfase muito grande, um privilégio muito grande com a escrita também, não é? Então, se ele não escreve, então, veja, assim, a preocupação de uma criança, assim, quando entra na escola, é ele alfabetizar, ou seja, ele já escreve, e se 20 alunos saem alfabetizados e um não, a mãe já vai cobrar a professora, o que foi que meu filho não escreve, ainda não foi alfabetizado, né? Então, porque a escrita ela é muito forte na escola, né? Então, você vê seu professor dá um romance lá, um livro, e depois ele quer um resumo por escrito, uma prova por escrita daquele livro, por exemplo, assistir um filme, fazer um resumo por escrito daquele. Então, a escrita ela é muito, né? A gente tem o mundo ouvinte, esse mundo da escrita. Então, uma pessoa que se comunica de outra forma, muitas vezes não é aceita. Você vê, o Enem é um exemplo disso, né? Então, Melina é um dos exemplos daqueles assim que estava até comentando esses dias uma reunião o quanto as universidades públicas federais, não é? Elas excluem porque quando se trata da audição, quando se trata de um outro transtorno, então uma pessoa cadeirante, ela tem, né, às vezes tem esse cognitivo, essa escrita, ele consegue vencer o Enem, mas o Enem não apresenta outra forma, né? Hoje você tem até o Enem em Libras, mas é que muitas vezes não é suficiente, porque você tem um percurso, né, também que vem para essa formação, para chegar nesse Enem, como foi, não é?
Então, são muitas coisas a serem pensadas. Há universidades hoje que já aceitam, por exemplo, a redação do surdo como uma escrita em segunda língua, né? Então, não nessa língua, né? Lembrar, então, a gente tem isso, né? A língua do surdo é a língua de sinais. Vê no relato da Ana Salles, fica bem claro isso. Quando ela, né, entrou no funcionamento da Libras, ela se tornou uma outra pessoa, né? Que ela consegue se comunicar. E nós, seres humanos, não que ela não se comunicasse, é que as pessoas não entendem como ela se comunica, né? E nem estou falando só da língua de sinais, porque a gente se comunica por um gesto, por uma atitude. A professora, a doutora Ana Peixoto trabalha bastante com os autistas, sabe disso, né? Um deficiente intelectual, né? Muitas vezes um gesto dele ele está comunicando algo. A gente é que muitas vezes não entende isso, né? Porque a comunicação para a gente tem que ser ou a fala ou a escrita, não é assim, né? O surdo chega assim, mas então pede quando o surdo chegar ali para ele escrever, não é? Ou o médico vai achar que ele faz aquela e o surdo vai entender, né? Letra de médico já é difícil para todo mundo entender, né? Aí para o surdo, aqueles termos que, enfim, né? É muita complexidade. Então, esse capacitismo nesse sentido da educação está muito nisso, né? Se ele consegue falar, se ele consegue escrever, né? É aquele que foge disso. Então, ele já não é mais reconhecido como uma pessoa inteligente, como uma pessoa capaz, porque ele não escreve, porque ele não fala, não é? Então, ele já, não é? Ele acaba não tendo uma capacidade. Então, na escola, nós trabalhamos muito com isso. Hoje, trabalho no Instituto Federal e temos trabalhado muito com isso, né? Ajudando os professores, porque muitas vezes o professor também ele age dessa forma, mas na própria formação dele ele não teve, né? A gente está começando uma geração, esses tipos de disciplina e discussão estão começando a entrar, né? Eu diria começando mesmo a entrar nas universidades e entrando ainda de uma forma formal, de muitas vezes um professor responsável por essa disciplina que conhece muito o fato na bibliografia, não muitas vezes na prática, né? E o professor, quando ele sai da faculdade, ele vai para a prática, né? Então, essa teoria e prática, às vezes, fica muito distante, né? Então, a escola ainda é muito assim, a educação ainda é muito assim, né? De a gente aceitar aquele indivíduo da maneira como é, a maneira como ele vai se expressar, a maneira como ele vai entender aquele conteúdo, por exemplo, não é? O professor se sente muito aquela obrigação, assim, mas ele, de todos os conteúdos que eu passei, se ele não deu conta, dar conta é assim, ele tem que, né, escrever sobre aquilo, responder sobre aquilo, não é? E não se dá muita liberdade da pessoa se expressar. E comunicação, né, e a expressão, quem disse que é só com a fala? Quem disse que é só com a própria Libras formalizada, não é? Ah, Ana Salles sabe bem disso, né? Então, ela pode não conhecer os sinais com propriedade da língua de sinais, mas se comunica com a sua filha, não é? E é difícil falar dessa maneira, né? É um olhar, é um gesto, né? É uma presença. Então, a comunicação está muito nisso e eu vejo a escola um pouco longe disso, a escola um pouco responsável por esse capacitismo também, não é? Pelo conteudista. Isso é muito forte ainda, mesmo que o discurso às vezes diz que não, a prática, não é? Então, eu trabalho no núcleo dentro do Instituto Federal, além de dar aula de português e Libras, a gente atende os alunos com deficiências que entram no Instituto, né? Então, como lidar com tudo isso, como criar projetos e os professores comprar essa causa, é uma batalha a cada dia, não é? Então, a gente trabalha na igreja também, né, nas nossas vidas, além do profissional, a vida da gente passa a ser isso, né, trabalhar com cego, com surdo cego, com surdo principalmente, não é? Então,
muitas questões aí envolvidas nisso, nessa escola que a escola foi criada assim para formar mão de obra, né? A gente não ouve muito, mas ainda é um, né? É um refrão, é um slogan assim, ó, você precisa estudar porque o que você vai ser no futuro? Você vai trabalhar com o quê? Então, sempre relacionando o estudo para trabalhar, não é? Para formar mão de obra. Então, esse discurso perdeu um pouco, talvez, a sua força, mas tem voltado, mas ele é muito presente no dia a dia. Então, é aprender para trabalhar. Então, aquele que não consegue aprender o formal que a escola oferece, vai trabalhar com o quê? Não é? Então, ele está fora de um padrão. E aí, ao invés de oferecer recursos para ele, a gente oferece obstáculos, não é? Ele já tem um obstáculo que é natural, não é? E aí esse obstáculo ele fica mais forte. Então, momentos como esses de reflexão que nos ajuda a pensar na nossa prática, como família, como profissionais, não é? Ligados à educação, e à sociedade, à formação das pessoas, o respeito a elas, não é? Então, deixaria essa fala inicial. Assim. O professor, é muito importante tudo isso, né? Todas essas colocações que o senhor está fazendo. E aí nos faz aqui pensar, né, o quanto é importante a formação profissional, né, a visão da escola como uma instituição formadora também, né, de opiniões, né? A sociedade, ela vai se construindo, ela vai se renovando, ela vai, né, se tornando cada vez melhor, e a escola tem um papel, assim, fundamental. E aí, né, nós temos questionamentos, a gente precisa, sim, trazer discussões, porque o adolescente, a criança, ela vai para a escola para aprender relações, né? Não é só, igual o senhor está dizendo, a gente preocupa sim, né, com a alfabetização, com a escolarização, com as notas, né? O aluno, tudo que você vai falar para ele, quanto vai valer, qual que é a nota, como que vai ser. Mas a gente vai para a escola e a gente espera, né, essa formação aí de um cidadão, né, que traz consigo os seus questionamentos, os seus posicionamentos, né, e aí vai criando-se opiniões. E a gente falando, discutindo esse assunto, nos traz isso. Qual que é, né, o importante? O quanto é importante o papel da escola, né, junto à sociedade, principalmente na formação daquele ser humano que já está em desenvolvimento, né? Ele está ali se tornando um jovem, vai ser um adulto, né? E olha o grande papel aí do profissional da educação. A questão do governo desses dias, né, permite, né, sem criar polêmica, mas disse isso, né, que a pessoa com deficiência atrapalha, né, atrapalha a sala de aula, atrapalha o sistema da educação. É triste ouvir isso, né? Depois a pessoa tenta se desculpar, mas, né, a pessoa... assim, a gente nem discutir isso aqui é até importante, porque muitas pessoas têm falas preconceituosas, mas elas não dão conta, né, do quanto que aquilo ali pode ser prejudicial, pode fazer um dano ali, né, tanto para a pessoa que tem aquela deficiência, a gente sabe que tem, né, diferentes formas de deficiência, mas também para quem está à sua volta, quem está ao seu entorno ali também, pode se prejudicar. Gostaria de agradecer quem está comentando, quem está mandando recadinho, né? A Cleoneide Oliveira está relatando aqui, né, da importância do tema. Esse relato mostra, né, o despreparo de toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma, é preciso falar do assunto. Tratar desse tema nas escolas seria o primeiro passo, começando com a qualificação dos profissionais, né? O que a gente acabou de trazer aqui, essa questão aí né, do respeito aí e da formação mesmo desses profissionais. A Carla, além da inclusão
tem também a aceitação nossa, da nossa sociedade. Ela não está ainda preparada, né? Sou tia da Memê, a tia da Memê comentando aí. A Ana Maria, ainda existe muitas dificuldades das pessoas entenderem, respeitarem, acolherem e ajudarem as pessoas com deficiências nas escolas. Benjamin Oliveira, teoria é como o sino, que não produz sons. Edneuza Fernandes, muito importante essa fala do professor, é muito forte, né, a ideia da escuta. A pessoa surda, na perspectiva do oralismo, como o oralismo fosse o único meio possível de escuta. Comunicação também é acessibilidade. Então, assim, estamos tendo vários comentários aqui. Antes de passar a fala para a doutora Ana Peixoto, eu gostaria de ouvir a Melina. Melina, como que é para você, né? Como que foi, como que é para você, né, as suas relações, o seu aprendizado, como que você traz a sua experiência para a gente? Até para a gente passar para outros questionamentos, né, principalmente em relação ao estatuto, em relação às leis, né? Então, eu gostaria de ouvir você, como que você se coloca, o que você tem para dizer para a gente, assim, para colaborar conosco? Então, a questão que eu enfrentei, assim como falou, acompanhamento psicológico, relacionado à situação de preconceito, eu sofri bastante, porque a maioria das pessoas eram ouvinte, e elas não sabiam como lidar com a pessoa surda, então elas eram muito contra mim, então foi um período bastante árduo, difícil, então de sofrimento, foram muitos anos, eu sofri com essas situações, porque continuaram persistindo por bastante tempo, então eu já estava cansada, então eu precisei relatar isso para minha mãe, porque eu tinha muita dificuldade em me relacionar, e era muito difícil as pessoas tratar com a pessoa deficiência, preconceito, então eu fui pensando formas de refletir, penso uma forma de reflexão, de discussão, agora apresentando essa live, para que nós possamos refletir as nossas relações em relação com a pessoa deficiência, evitar o preconceito, porque eu já passei muitos anos por situações dessas, então, a maioria das pessoas no mundo, elas não são iguais, não pensam iguais, então, qualquer tipo de deficiência, eu tenho muitos amigos deficientes, e eu sei o quanto não é fácil, a gente sofre bastante, muitas vezes é uma dependência da família, da mãe, que está junto, então, é uma dificuldade também, né, relacionada à escola, aos diversos espaços que frequenta, então, o nosso foco também sinto angustiada em relação à escola, porque eu não ouvia, então a maioria das pessoas, elas não sabiam como lidar comigo, precisa só usar aparelho, oralizar, que é mais rápido, é assim que funciona, que você entender, então você, coitadinho, você não consegue, não tem acessibilidade, não conhecia, então as pessoas ouvindo, muitas vezes ela não conhece o surdo, não sabe como lidar com o surdo, então eu preciso do intérprete, preciso desse apoio, da língua de sinais, da acessibilidade, de estar junto. Não é fácil, então, não é uma coisa que se pode consertar. Então, a família está sempre ali lutando, tentando resolver essas situações, buscando. Se vocês ainda têm dúvida como lidar, como aprender Libras, então, é assim que funciona para o surdo. O surdo que já tem a aquisição da língua de sinais é diferente. Como minha mãe relatou na história, foi um período árduo, desde a gravidez, então ela precisou lutar, buscar resultados. Então, eu ainda estou aqui lutando, buscando por conquistas, né, no Enem, buscando oportunidades, é um período de sofrimento, não tem ajuda, foi muitos anos tentando oralizar, tentando formas de me inserir na sociedade, e era inocente, não sabia a melhor forma, porque as pessoas ouvintes, elas não percebiam, achavam que eu só precisava aprender o português, saber as legendas,
eu precisava também de uma língua, da Libras. Então, já aprendi com 14 anos, já foi bastante atrasado esse aprendizado. E isso foi o que me oportunizou a tentar aprender outras coisas em outros momentos. Então, já estou com acompanhamento psicológico nessa luta e tentando consertar essas situações que eu sofria, me sentia angustiada, sozinha, não conseguia progredir, tinha essas dificuldades, então desenvolvi a depressão devido a essas situações, e foi muito difícil estar preparando esses momentos, então eu não conseguia pensar a melhor forma para mim. Eu já estava cansado desse sofrimento, dessas dificuldades que eu enfrentei durante ao longo da vida. Então, faltava formas para que pudesse para mim fazer que progredir, desenvolver. Então, eu me sentia vazia, me sentia que estava faltando água, como acontecer na minha vida. Era muito difícil, muito ruim para mim, tudo isso que eu enfrentava, e eu fiquei refletindo sobre essas situações e como mudar isso. Então, peço a vocês, é muito importante que vocês também possam pensar mudanças, melhorias para isso. Ok. Então, doutora Ana Peixoto, a Milena falou aí, né, do sofrimento psicológico, né, as dores, as angústias que ela passou, né, talvez ainda passe, esteja passando, né, por alguma situação ainda, em relação a essa dificuldade, em relação a esse preconceito mesmo, que a gente sabe que existe, esperamos isso acabar um dia, né, vamos torcer para que seja o quanto antes. Como que a senhora vê essas questões? Porque a gente sabe, né, que a atitude preconceituosa, ela está muito relacionada àquele ajuste, né, que as pessoas ainda consideram, né, como o ideal, o perfeito, né, o corpo perfeito, o padrão, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que a atitude preconceituosa está muito relacionada aquilo que não está no padrão, aquilo que não está como se fosse o perfeito, o ideal, né, o certo, enfim. A gente sabe do sofrimento que isso causa, né? E ninguém, todos nós temos, sim, uma deficiência, todos nós temos. A gente sabe disso, a gente muitas vezes não quer assumir. Inclusive, a atitude preconceituosa é uma deficiência, né, no meu ponto de vista. Como que a gente pode, doutora, tratar isso, né, além desse espaço que a gente tem de discussão, como que a gente pode trabalhar isso em nós como seres humanos? Como que eu posso deixar de ser, né, ser um pouco menos preconceituosa, enfim, como que as pessoas podem lidar com isso? Eu anotei tanta coisa aqui da fala de todo mundo que eu estou com um jornal aqui. E falar depois de Melina vai ser difícil, porque eu não pude conter minhas lágrimas. Exatamente. Eu tenho experiência pessoal dentro de casa, eu tenho um filho com deficiência também, né? E ver todo esse relato dela foi muito emocionante. Não deu para não chorar, né? E as fases que passam, os enfrentamentos. Eu anotei, fiz algumas anotações na fala de todo mundo aqui, e eu fiquei imaginando tudo isso na nossa mente, o impacto. Não tem como não adoecer, né? É impossível. Né? Primeiro, voltando à definição do capacitismo, agora eu acho que as pessoas conseguem entender mais do que aquela fala inicial do que é capacitismo, entendeu? Assim, por exemplo, só uma definição. Você vê que o capacitismo é quando, geralmente, o sujeito está sendo definido pela sua capacidade, é isso que você falou. Então, não é inclusão, é o contrário, é exclusão, né? Uhum. Nós estamos, uma exclusão, né? Depois eu também coloquei, é um tipo de, a literal, é a desvalorização da pessoa.
Percebem? As pessoas estão sendo desvalorizadas pela deficiência. É como se nós estivéssemos ainda naquele tempo do circo, onde nós jogássemos as pessoas lá para serem ridicularizadas, para as outras rirem. Não dá aquela sensação de botar a pessoa com deficiência no centro e as outras ao redor, quando ela define aquela situação da escola? Eu fiquei imaginando, não tem nenhuma diferença daquelas situações de circo de anos atrás, quando as pessoas eram apresentadas ali, né? Então, assim, vem de uma longa história de abandono, de abuso, de extermínio, né? No passado, como as pessoas eram exterminadas, nessa busca da perfeição, que ainda, né, eu escrevi um texto sobre a cultura do perfeccionismo, ainda existe isso enraizado nessas imagens que são projetadas da perfeição e o impacto dessa imagem na construção dos nossos adolescentes. E quando eles não conseguem essa dicotomia da realidade, aquilo que produz em suas mentes, que são essa busca que eles, né, o cachorro atrás do rabo, eles nunca vão conseguir, porque não há, né, nenhum ser humano perfeito, não há um super ser humano. E aí, nessa busca dessa idealização dessa imagem, aquilo que começa a se projetar neles de uma realidade que é longe daquela, e o adoecimento psíquico, representado pelos transtornos alimentares, representado pelos transtornos depressivos, ansiosos, não é? Então, isso tem sido um impacto na saúde mental dos nossos adolescentes muito grande, não como um único fator, mas como um dos fatores do adoecimento psíquico, não é? E aí nós temos que lidar com a... Eu vi bastante relato do professor, de vocês, em relação à escola, de falta de preparo do professor, e eu queria pontuar algumas coisas em relação a isso. Porque a nossa formação não começa nos anos escolares. A nossa formação e a influência da escola no nosso desenvolvimento é praticamente na fase da nossa vida que nós chamamos na segunda infância, que é onde há uma influência dos valores escolares que são transmitidos na formação e do desenvolvimento da criança. A primeira fase, que é importante, que é um pilar na nossa vida, é a lactência e a primeira infância, onde nós vamos receber os valores familiares. Então, a primeira fase de extrema importância e relevância é o que nós recebemos dos nossos pais. Falas discriminatórias e desrespeitosas que se ouve dentro de casa. E a criança, quando ela vai na segunda vivência, quando ela vai para a escola, ela já traz isso enraizado nela. Você é cego, não está me vendo? Eu estou falando com você, você é surdo, não me ouve? Está dando uma de João sem braço? Então, todas essas falas, a criança já traz consigo, fazendo parte do seu vocabulário. Então, já é um vocabulário discriminatório. Quando ela vem para a escola, então ela enfrenta, ou ela confronta, ou ela começa a visualizar as pessoas com deficiência, então ela já não quer aceitar aquilo que é diferente daquela imagem, daquele conceito do que é a perfeição. E aí nós entra o professor ou uma instituição escolar que não está preparada, quando ela mesmo diz assim, eu não estou preparada para receber crianças com qualquer tipo de deficiência. Então, ali já é o segundo ponto da discriminação, não é? Porque a falta de sensibilidade, você não precisa conhecer todas as deficiências, mas você precisa ser sensível a cada uma delas, para acolher, não é? E aí vem também os pais com aquela expectativa que vão depositar na escola. Percebe? O professor explicou.
para a pessoa surda, a preocupação do pai, da mãe, do responsável ele vai falar, mas da criança que tem deficiência intelectual, a outra preocupação, ele vai aprender? Ou das pessoas com espectro autista, ele vai se socializar? Então, você percebe que a escola ela tem que atender uma demanda muito grande em relação à diversidade das deficiências. Por isso que ela diz, eu não estou preparada, e não está mesmo. E não está mesmo, se isso não fizer parte da formação do nosso professor e dos nossos diretores. Porque na escola privada, aquele que ainda tem essa facilidade econômica, ele pode falar, ele pode discutir, ele pode pagar. Às vezes até por um serviço que não está recebendo. Mas no serviço público, ele não tem, é um serviço sem chefia. É um serviço que você vai recorrer aonde? Eu tenho que ir na ouvidoria pública da educação para ter os meus direitos estabelecidos e cumpridos. Então, você vê que são duas realidades completamente diferentes. A outra realidade é que, durante a formação da criança no primeiro grau, os responsáveis, os pais, estão à frente, lutam pelos seus direitos, ainda conseguem ser ouvidos. Não é do jeito que eles gostariam, mas ainda conseguem estar à frente dessa briga, desse desafio. Quando vem o ensino médio, isso já é diluído, eles não conseguem mais ser ouvidos. Inúmeros professores, os desafios triplicam no ensino médio, pessoas que estão completamente indiferentes, insensíveis às diferenças, onde o respeito é zero, e aí nós vamos ainda para o terceiro ano, o ensino superior, ali então, não existe. Porque a maioria dos nossos ensinos do terceiro ano, são o que você ainda pode falar e lutar, é dentro do serviço público. Porque o serviço privado, ele pode falar, não estou preparado, não tem jeito, e acabou, eu não vou aceitá-lo. Então, percebe que nós temos níveis imensos de desafios que precisam ser vencidos. Mas se nós começarmos, nesse primeiro pilar dentro de casa, uma fala, vigiarmos, porque isso não quero aqui colocar como se eu também nunca tivesse dito, mas é uma fala que nós temos que ter cuidado, é isso que nós estamos trazendo para cá, é a sensibilização até no nosso vocabulário. Então, essa mudança passa por nós ao educarmos os nossos filhos. Não é? E aí, quando eles tiverem as dúvidas, nós sabermos tirarmos e nos vigiarmos. Não, meu filho, não é assim. Essa pessoa é assim, tal. Então, é ensinar o respeito. Não é? Eu acho que... E aí a gente vem... Hoje, o que nós temos? Nós não temos nem incidência do impacto que essas pessoas sofrem com essa discriminação, com esse estresse crônico, com essa violência que eles são submetidos, uma violência, muitas vezes, oculta, silenciosa, que só eles sabem, muitas vezes, como a Melina, dificuldade em compartilhar o impacto disso na saúde mental deles. Nós nem temos essa estatística. E eu adoro estatística. Você vê, eu já comecei com estatística. Mas nós não temos nem essa estatística para falar o impacto dessa violência da pessoa, que a pessoa sofre. Nós não temos. Mas nós só colhemos o resultado, né? São os transtornos depressivos, ansiosos, os transtornos psicóticos que eles vêm a desenvolver, porque é impacto, é violência, é o tempo inteiro o cérebro respondendo, né, a esse estresse, a essa sobrecarga emocional. Imagina um órgão qualquer respondendo, um órgão do nosso corpo, 20 anos sendo submetido a uma sobrecarga de funcionamento. Assim é a nossa mente dessas pessoas. Então, o impacto é imensurável. Talvez por isso que nós não temos levantamento estatístico. Né? Muito bom. Nós precisamos aí, né,
ter mais cuidado, né, doutora? Cuidado com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente está... ou aquilo que a gente escuta também, né? A gente precisa ali transformar, de repente, aquela fala e dar um retorno, um feedback de uma forma diferenciada. Então, assim, e uma coisa que muito me preocupou, né, em relação aos dados que a senhora trouxe, recentemente nós fizemos o diagnóstico da situação da pessoa idosa aqui no município, e eu fiquei bastante preocupada em relação aos dados, né, que a senhora trouxe. Por quê? Se a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né, as estimativas é que a gente avance, né, nós seremos idosos por mais tempo, vamos dizer assim, me preocupa muito se hoje, né, a cada uma pessoa, né, a cada 8 pessoas, uma tem deficiência, né? Com 60 anos, a partir de 60 anos, seria 1 a cada 4, ou seja, né, nós teremos aí uma população mais idosa e também mais, né, manifestando aí algum tipo de deficiência. Então, olha quanto que é importante a gente trazer esse assunto nesse momento também, que a gente está vivenciando aí um avanço da população idosa, né, e os cuidados que a gente precisa ter. Nós precisamos muito ter esse cuidado. E aí é muito importante a gente falar um pouquinho dessa lei, né? Como que está, porque ela é nova, né? A lei 13.146, né? Ela é uma lei de nova. 2015. Isso, né? Como que a gente pode aí estar levando mais o conhecimento, né? Conhecendo um pouco mais essa lei, conhecendo mais os direitos, né? Implantando esses direitos, colocando para a sociedade, porque infelizmente, nós ainda temos falas ainda, né? Muito preconceituosas, principalmente em relação à deficiência, a pessoa com deficiência. Como que a senhora tem aí para falar para a gente? Aí fique à vontade, as 2 Anas aí para falar um pouquinho, né, dessa lei. Então, a Ana deve saber mais, eu só anotei aqui que eu achei interessante, porque a lei existe. No Brasil, nós temos lei e lei para supervisionar a lei. A lei não é suficiente, aí tem outra lei para supervisionar a lei. Então, tem o artigo 1º da lei 13.146 de 2015. É instituído a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover condições de igualdade e exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Então, é bonito de ler, mas precisa ser instituído, né? Por exemplo, nós não temos barreiras, nós não temos acesso, né, às pessoas. Teve um tempo atrás, teve um movimento das instituições que lidam com pessoas com deficiência, que é vamos andar a pé, né? Você lembra disso, Biso? Aí foi mostrada a realidade das nossas calçadas. Uhum. Como que a pessoa cadeirante pode andar nas calçadas? Ela tem que andar no meio da rua, né? Então, essa lei existe, ela é linda. Mas tem a parte de acessibilidade, a parte de acesso à rampa, ao transporte público, né? Porque foi dado um tempo de 10 anos para os transportes públicos se adaptarem. E você vê que até hoje o negócio é muito ainda... Lento. Eles ainda... Muito lento. Não é? Então, assim, as multas de vaga para as pessoas com deficiência são pobres, são pequenas. Hoje, uma multa federal, em estrada federal, é mais de R$1.000. Mas para você parar na vaga da pessoa com deficiência, custa aí uns 100 e poucos reais, 50 e poucos reais. Então, quer dizer, você vê que até a lei, ela é lenta e ela é discriminatória, né? Depois ela fala, tem um artigo 40 do capítulo 2º, fala assim, da igualdade e da não discriminação. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie
de discriminação. Quer dizer, está na lei. Mas você vê que as pessoas no trabalho, né? Hoje nós temos em torno de 20 a 30 pessoas de adultos com deficiência que estão inseridos no mercado de trabalho, e você perguntar a eles até a forma como eles são tratados. É difícil você perguntar quantas pessoas você tem, quais são, você tem algum dos seus amigos que são deficientes, que usam cadeira de roda, como é que é? Você tem algum confidente seu que tem deficiência? Então, a gente tem que pensar em vários aspectos até da nossa vida, né? Exatamente. E assim, a gente precisa, né, ficar atento, porque quando a gente vê os relacionamentos das crianças, a gente não percebe essa diferença, né? Entre os adultos, né? A partir da adolescência ali que a gente começa a perceber alguns comportamentos de esquiva, alguns comportamentos, né, de estranhos, assim, em relação às diferenças. Criança não, criança brinca, criança... Não, mas a fala da criança é discriminatória. Sim, é o mas ela por quê? Porque ela escuta, né? Ela escutou aquilo, é o que a Melina colocou. reproduzindo aquele comportamento. Então, olha o quanto que a gente precisa aí, né, ficar atento. A Isabela trouxe aqui uma fala, um comentário, eu gostaria de ler. O Estado mascara a falta de políticas de acessibilidade, criando leis indiscriminadamente. Cria a ilusão de que estão trabalhando, quando, na verdade, não implantam efetivamente a acessibilidade. Como se a acessibilidade fosse um favor, né? Na verdade, né? Não é. É um direito. Então, assim, a gente cria, e isso está muito, assim, enraizado ainda, essa questão de que o deficiente, ele tem privilégios, né? E aí as pessoas ficam atuando de forma como se fosse aí algo, né, extraordinário, porque é privilégio ter fila preferencial, é privilégio ter um banheiro especial, então, assim, as pessoas não estão entendendo, é um direito como qualquer outro direito que a pessoa tem, né, de estar ali convivendo numa sociedade onde todos merecem ali o respeito, a liberdade, né, de ir e vir, o seu direito ali respeitado. Então, assim, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria de perguntar, né, para Ana Salles. Ô, Ana, o que você gostaria, né, de deixar para a gente aí, para a gente finalizar esse nosso encontro de hoje? Né? Esperamos ter novos encontros, novas oportunidades. Mas fala para a gente, o que você gostaria, né, como mãe, como advogada, o que você gostaria de colocar para a gente? Eu adoraria que isso daqui tivesse sendo um workshop, sabe? uma reunião muito maior, sabe? Que tivesse lotado, que a gente pudesse gritar isso para todo mundo ouvir, sensibilizar as pessoas, porque até ouvem, né? Até ouvem, acham bonito, tem alguns padrinhos, não é verdade? Por aí afora. Mas é tudo isso que a gente ouviu. Existem leis, aí existem leis para proteger as leis, e por aí vai. Então, a gente está... Mas nós estamos assim... Quando eu esperava que eu pudesse estar numa... Eu já participei de algumas da Universidade Federal aqui, né? Algumas lives discutindo, debatendo esse assunto. Mas aqui, nós vamos fechar o nosso celular, nós vamos voltar aos nossos afazeres, e quantos, né, continuarão na briga, na guerra, na luta para que as coisas aconteçam? Por quê? Eu vou desligar aqui, mas a minha filha vai continuar lá em casa e a gente vai continuar lutando por essa inclusão, né, por acessibilidade, aquilo que ela falou. Eu tenho que ir com ela em todos os lugares, se ela precisa ir ao banco, eu tenho que estar com ela, se ela precisa ir ao médico, eu tenho que estar com ela. Então, em todos os lugares, ela precisa... Então, eu tenho que ajudar, né? Eu tenho que ajudar, eu tenho que ser a voz dela.
Então, lutar pelos direitos dela. E que essas coisas não acabem quando acabar essa live. Sabe? Que não acabe. Quando a gente desconectar aqui, cada um vai voltar para a sua vida. Né? Eu respeito isso. Não é porque a minha filha tem essa dificuldade que eu vou exigir que o outro... Eu nunca pensei desse jeito. Sabe? Eu nunca quis impor. Tanto assim que na minha família, só eu que faço uso da língua de sinais. Então, ninguém fala com Melina por língua de sinais, só eu. Então, quer dizer, mas eu vou exigir do outro, assim, é muito difícil, né? Só porque você tem essa dificuldade na sua vida, né? Assim, esse problema, vamos botar assim. Mas eu fico triste, porque pelo menos, assim, as pessoas que estão mais próximas, né, assim, da minha família, então, que as pessoas possam, em todos os tipos de deficiência, então, que você possa olhar quantas vezes eu quis só um abraço. Desculpa. Quantas vezes Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada pelo Brasil todo, por todos que estão assistindo essa live, né? Sinta-se abraçada, sinta-se amada, tá? E sinta-se também a força que creio eu que todos nós que estamos assistindo, né, está aí, né, enviando forças, né? Boas vibrações para você. Sinta isso, tá? Sabe, de estar participando, porque para mim isso, assim, é uma bênção. Isso é uma maravilha, uma oportunidade maravilhosa, né? Então, assim, eu estou me sentindo abraçada, sim, quando vocês se dispuseram a falar de uma coisa que, né, é tão minha, mas estamos aqui dividindo isso. Muito obrigada. Comece então agora, né? Comece então a falar assim, é uma coisa que é tão nossa. Amém. É todos nós, tá bom? Comece a falar assim, é algo que é nosso. E aí a gente Maria vai Helena, posso só acrescentar uma coisa? Por favor. Na despedida, assim, nós estamos falando de, por exemplo, eu estou em São Paulo, você está em Minas, ela está no Espírito Santo, o Bispo está aqui em São Paulo também. Mas nós temos uma realidade muito, muito grave no interior, né? De falta de acessibilidade zero. Esse relato da Ana e da Melina foi rico, mas se você vê, é o que a maioria das pessoas sofrem, não é? Passam, não, sofrem, não é? E aqui, independente do lugar, né? Mas eu acho, Ana, eu vou só discordar um pouquinho de você sobre essa coisa da família. Nós temos, sim, que falar. Nós temos que falar. E, às vezes, a pessoa ela não sabe nem como agir. Entende? Às vezes, a família não sabe como agir. E aí, eu estou falando como experiência pessoal. Quando eu fazia uma coisa, eu via que as pessoas não sabiam como agir com meu filho. Eu chamei para esse... Não é assim não que você vai agir. É assim que tem que fazer. E precisa aprender sim, porque a responsabilidade é da família. Então, às vezes, eles não sabem, e a gente também não fala, porque a gente acha que não tem que impor. Mas o direito, a gente começa a praticar o direito, com as pessoas mais íntimas. Não é? Exatamente. É com as pessoas mais íntimas. E cedo eu ensinei a ele, assim, ali é a sua fila. Ali é a sua fila. A fila é lá, olha lá, sinalzinho, é ali que você vai. Então, cedo ele já ia, pá, ficava na fila. Eu falei, você exerce seu direito, vai logo na fila. Aqui, entendeu? Então, eu acho que é isso, essa mudança também precisa vir em nós, que nós precisamos falar. Se nós somos a voz deles, então que essa voz precisa ser ouvida, sim. Nós precisamos de uma representatividade na nossa voz, Ana, e falar por eles. Né? Isso fique para todos os pais e responsáveis e aqueles profissionais que estão envolvidos. Se nós somos a voz, então nós temos que falar, para que nós possamos ser ouvidos. Exatamente. E aí vai se ampliando os espaços, né? Exatamente. Porque eu, na minha casa, com a minha família, né?
começo a falar, começo a me colocar né, o meu filho, a minha filha, né, a minha irmã que vai começar também, meu cunhado, né? E aí a gente vai construindo aí uma sociedade mais atenta, porque está muito disperso, está muito deixado de lado, e é isso que a gente não pode, né? Nós estamos aqui provocando. Não podemos. Né? E essa mudança, às vezes, a gente não percebe, mas exatamente. Tem que passar em nós. Sim, nós temos aqui um comentário, né? Como seria bom estender e divulgar essa live em todas as escolas. Então, gente, essa live vai ficar, né, no nosso canal, está disponível, né? Quem quiser pode compartilhar, né? Pode levar esse debate para as escolas, né? Pega aí falas riquíssimas, né? Da Melina, da Ana, de todos nós aqui, do professor, né? Levem isso para as escolas, discute, né? Coloque os alunos para discutir, coloque as famílias também, por que não? Né? Vamos assistir a live em família? Vamos assistir? Isso é muito bom, isso é muito bacana. Então, assim, né, eu quero agradecer a todos. Vou passar a palavra para o professor, né, depois a Melina. Faça as suas considerações, né, finais aí, para a gente encerrar esse momento de hoje. Também, professor? Meu agradecimento em fazer parte, a gente aprende muito, não é, nessas questões entre nós aqui, os debatedores, o público participante, momento assim que a gente reflete a nossa prática, né? Isso é muito importante. Então, a gente está aqui porque acredita, não é? Numa mudança, ela não vai na rapidez que gostaríamos, não é? Porque conhecimento é uma construção, não é? Então, né? Ele é aos poucos, mas é importante estarmos aqui nessa discussão, nesse compartilhamento das nossas visões, né? Desconstruir esse capacitismo todo, não é? E reconhecer cada pessoa no valor que ela tem, na capacidade que ela tem, né? Então, é o contrário desse capacitismo, né? Então, não para aquilo que ela não consegue, né? Porque o capacitismo tem até um nome bonito, né? Mas quando você vai ver o significado é que não tem nada de bonito, né? Porque é justamente aquilo que não se consegue, não é? Então, aquilo que a pessoa não consegue dentro de um padrão estabelecido por uma sociedade também, não é que ela não consegue, né? Quando eu comparo com o outro, não comparo, né? E é muito próprio do ser humano ficar se comparando, né? E cada um é aquilo que é, não tem que comparar nada com ninguém, não é? Nem conhecimento intelectual, nem beleza, nem altura, nem estatura, nem, né? Mas o mundo é muito assim, né? Cria esses modelos e aquilo que fugir da beleza, aquilo que foi sempre assim, né? A professora Ana começou falando, era assim com os gregos, ela era forte, podia ir para a guerra, então, né? Ele fugiu disso, ele pode ser eliminado, daí que vem aquelas expressões que usavam os inválidos, né? Essas coisas todas, né? Que ele não serve para a sociedade, então é na beleza, é no intelecto, é no conhecimento, então cria-se um padrão e tem que seguir aquilo ali. No nosso país sofreu muito com isso, né? Aquela visão europeia que vem para cá, então essa visão desse europeu perfeito, que não vem nada de perfeito para cá, mas era essa visão, né? Então tinha que seguir aquele padrão, então os índios estavam fora, os negros estavam fora, né? O Brasil então estava fora, e a escola continuou essa ideia, não é? E ela é forte, então ela foi construída nessa base. Por isso que eu falo, conhecimento, né, ele é difícil para construir, mas desconstruir aquilo também que já foi construído, né, com bases que não foram, né, corretas, que tem ali as suas falhas, então muito difícil, muito demorado também, não é? E como tudo isso foi construído, uma sociedade, a igreja que poderia
ter ajudado nisso, que veio para cá também reforçou ainda mais. É muito complexo tudo isso, né? Então, mas eu creio, né? Por isso que a gente está aqui com alegria nessa manhã, disposto também a participarmos de outros momentos de discussão, aprendermos juntos, tá bom? Então, posição e meu agradecimento, então, a vocês, Maria Helena, como organizadora, toda a vossa instituição, Melina, né? As Anas, Karine, que está ali 1h30 interpretando. Acompanhando, né? O coração aqui na palma da mão também, né? Então, vamos, Melina, fala pra gente, Melina, pra gente encerrar. Deixe seu recadinho pra gente. Foi tão rico, foi muito rico a sua fala, a sua participação. Então, deixe para nós aí também uma mensagem. Sim, foi muito interessante estar junto com vocês, eu agradeço, foi muito importante essas informações, essa reflexão com a questão psicológica que a gente enfrenta, e foi muito interessante essa temática para todos. Ok. E você, Karine? Agora eu acho que eu vou pedir o professor, né, para te ajudar. E você? Você também é professora? Qual o seu recadinho que você deixa para a gente, Karine? Então, o que é importante levar essa reflexão, né, pensar na melhor forma de proporcionar na sala de aula, né, a inclusão, de diminuir essa questão do capacitismo, acreditar, né, que o nosso aluno, independente da deficiência, ele é capaz, ele consegue desenvolver, aprender, assim como tantas outras pessoas. Obrigada, Karine, obrigada. Bom, a gente está encerrando, né? E eu gostaria de deixar um recadinho. A gente está falando de capacitismo, né? A doutora já falou de algumas frases que é importante a gente repensar, né? E excluir do nosso vocabulário, das nossas conversas, né? Que trazem aí um sentido que vai prejudicar aquela pessoa que esteja passando por alguma situação e tenha, né? Alguma deficiência. Então, assim, frases do tipo, que às vezes a família fala muito, você é surdo, não está me ouvindo, você parece retardado, né? Não entende. Então, isso são falas que é construída dentro de casa. Então, vamos pensar um pouquinho mais, né, para a gente não falar isso. Você parece, né, tá fingindo demência. A gente escuta umas frases assim. Então, vamos ter cuidado, vamos pensar, né, o que eu estou produzindo com a minha fala, o que o outro que está me ouvindo, principalmente dentro de casa, a grande maioria é criança, vai reproduzir, né, nos seus espaços lá fora, escola, né, igreja. Então, a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Gostaria de agradecer a participação de todos que nos acompanharam até o momento, né, falar mais uma vez, inscreva no nosso canal, curte o nosso, né, a nossa programação, compartilha. Esse momento vai ficar salvo, vocês, né, vão poder utilizar a qualquer momento que vocês precisarem. E eu gostaria de encerrar com um comentário aqui do Benjamin Oliveira. Muito obrigada pela sua participação. Agradecer a todos também que participaram, né? Talvez eu não citei o nome de todos, mas todos que estão participando, muito obrigada. Agradecer a Monster por essa parceria, a equipe da Epitom, que está sempre unida aqui nos bastidores, né? A Cleoneide não pôde estar aqui no momento agora, nem ao vivo, mas ela vai entrar aqui no finalzinho, tá? Queria até pedir vocês aqui para esperarem um pouquinho na sala, depois que a gente encerrar. E a frase do Benjamin, né? Educador tem o poder de transformar vidas. Talvez seja essa a maior beleza do educador. Eu achei muito bacana, Benjamin, muito obrigado. E olha, é uma beleza assim, sensacional, né? Pegar a fala da minha amiga Adriana aqui da Epitom, é sensacional. E é isso mesmo, né? Se a gente tem esse poder, por que não utilizar dele? Por que não? Então, vamos aí seguir, né, transformando, fazendo o melhor, né, que a gente pode fazer, dando o nosso máximo e, principalmente, trazendo as pessoas para perto de nós. Tem muitas pessoas que, né, viram as costas no sentido literal ou, às vezes, simbólico, mas vamos tentar trazer as pessoas cada vez mais para perto de nós,
Acho que estamos precisando mais disso, principalmente nesses momentos que a gente está vivenciando agora. Então, obrigada a todos, obrigada, doutora. Doutora Ana Peixoto, gostaria de falar mais um pouquinho para a gente dar o tchau? Não, só quero agradecer também, foi um prazer, foi rico, foi emocionante, né? Muito. E foi, nossa, eu tenho certeza que essas sementes que nós plantamos, eu creio isso assim, com a mais sinceridade no meu coração. São sementes que nós plantamos e que nós vamos colher respostas. Às vezes parece que a resposta é lenta, devagar, mas a gente que está nessa luta mais de 30 anos, né, a gente vê que as coisas já mudaram. Isso aqui não existia 30 anos atrás, né? E nós temos esse poder transformador, né? Então, nós temos. vamos A semeando nossa forma, então, e a exatamente. colheita virá. Eu creio muito na semente. Então, essas sementes, as outras gerações vão colher o trabalho que a gente está fazendo aqui. E isso, se Deus quiser. Nossa, isso é muito não dá nem para falar. Eu vou começar, eu já sou chorona, eu vou chorar mais ainda. Então, mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês, essa equipe. Obrigada. A Ana, Melina, Karine, vocês, né, essa iniciativa. A Cleo, que nós vamos falar daqui a pouco, né, são pessoas maravilhosas, né? E é isso que faz a diferença na nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, gente. E nós iremos chorar muito ainda, mas vai ser de felicidade e de alegria, tá? Muitas, se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Um abraço a todos. Abraço, gente. Beijo. Abraço. Cléo. Não, aqui já acabou.